Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é um vídeo aleatório, não é um episódio, eu estou gravando ele na câmera frontal do celular, então ele não vai sair com a imagem muito boa, não vai sair com um áudio muito bom, mas eu estou gravando para não deixar o canal sem nada essa semana. Eu estou na casa de parentes, então eu não trouxe equipamento para poder fazer edição, não trouxe equipamento para poder fazer gravação, então vai no celular mesmo. Eu queria falar sobre o seguinte nesse vídeo, vai ser um vídeo bem curto, não vai ter edição, então vai sair do jeito que sair mesmo. Eu queria falar sobre o seguinte, na semana passada eu postei um vídeo da última pregação que eu fiz, que foi sobre Malaquias capítulo 4. Foi uma pregação expositiva, geralmente eu prego expositivamente, né? Então eu preguei os 6 versos de Malaquias, e como sempre, as minhas pregações, as lições que eu tiro, são lições da Bíblia Sagrada, que é o correto, né? O sermão ele serve para isso, para a gente ler a Bíblia e expor aquilo que está na Bíblia Sagrada e extrair dali as lições, ok? E eu recebi alguns comentários, e um dos comentários foi de um indivíduo que ele não é adventista, ele já comentou em alguns... já fez alguns comentários, alguns vídeos meus, em outras oportunidades, e aparentemente ele é um anti-adventista, né? E ele comentou mais ou menos o seguinte, disse assim: é muito difícil, isso ele falando, é muito difícil dar crédito à pregação de uma pessoa, no caso eu, que acredita em Ellen White. Então esse foi o comentário dele. E eu retruquei dizendo o seguinte: o que Ellen White tem a ver com esta pregação que eu fiz? Porque eu não mencionei em nenhum momento dessa pregação. A pregação tem, acho que 30 minutos, um pouquinho mais. Eu não mencionei em nenhum momento Ellen White. Eu não citei em nenhum momento Ellen White. Eu não aludi em nenhum momento Ellen White. Eu não falei de Ellen White. Não trouxe nenhum ensino de Ellen White. Eu falei apenas de Bíblia, e mais especificamente, precisamente, de Malaquias capítulo 4. Né? E é um sermão expositivo, tudo que eu tirei saiu dali. Né? Diferente de um sermão temático, que às vezes a pessoa dá uma viagem danada e tira a ideia de tudo quanto é lugar. Não, eu foquei ali, nos 6 versos. O ouvinte, a pessoa que acompanha o canal pode dar uma olhada ali, né? Conferir. E então, o que tem a ver Ellen White com esse vídeo? Eu perguntei, porque não sei se o ouvinte ou o espectador vai concordar comigo, mas se você comenta em um vídeo, né, espera-se que você comente algo relacionado àquele vídeo, né? Você vai comentar sobre outra coisa, não faz muito sentido, né? É igual você estar conversando com algumas pessoas e aí você do nada fala sobre um assunto, sendo que é outro assunto que está sendo comentado. Não faz muito sentido, né? Então eu perguntei a ele o que Ellen White tem a ver com essa minha pregação. E ele respondeu o seguinte: nada, não tem nada a ver, eu só estou dizendo que é muito difícil dar crédito a uma pessoa que acredita em Ellen White. Por quê? Porque Ellen White foi uma pessoa que falou várias coisas antibíblicas, falou várias heresias, e por isso é muito difícil dar crédito a quem acredita nessa mulher. E eu, mais uma vez, retruquei dizendo o seguinte: tá, mas houve nesta pregação em específico, né, que é a pregação que ele estava comentando, houve nesta pregação algo que eu falei que seja antibíblico, algo que eu falei que seja herético, que não esteja na Bíblia, que não tenha sido extraído desse texto bíblico? E essa pessoa não me respondeu mais, né? Já tem uns dias, já acho que eu não vou receber resposta, né? O que eu queria refletir sobre esse evento, né? Sobre essa situação, né? Com o ouvinte, o espectador. Primeiro, claramente, esse indivíduo ele não assistiu à pregação, tá? Com certeza. Porque se ele tivesse assistido, provavelmente ele ia comentar sobre a pregação, né? E não foi o que ele fez, né? E se ele tivesse assistido, ele também ia comentar quais são os pontos que ele acredita que são antibíblicos ali,
não foi o que ele fez. Então, claramente, ele não assistiu, né? Só o fato de ele ter comentado algo que não tem nada a ver com a pregação já mostra que, na verdade, a intenção dele desde o início não era comentar a pregação. Era simplesmente chegar ali e dizer que eu não sou confiável, né? Mas a ideia não era comentar a pregação, então ele nem assistiu, certo? Esse é o primeiro ponto. O que já é algo, além de mal educado, na minha opinião, um pouco desonesto, né? Você comentar um conteúdo que você não assistiu, nem tenha sido parcialmente, nem tenha sido os pontos principais, eu julgo desonesto, sabe? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, claramente para ele não importa o que eu diga, não importa o conteúdo que eu coloco. O que importa para ele, previamente, é aquilo que eu acredito, né? Então, para ele, é um absurdo que eu creia que Ellen White foi uma profetisa, que ela foi uma mulher inspirada por Deus. Isso para ele é o suficiente para julgar qualquer coisa que eu fale. Então, assim, não importa para ele se neste vídeo em específico, se nesta pregação sobre Malaquias, se eu fui bíblico, se o que eu falei foi extraído da Bíblia Sagrada, se a pregação realmente ela foi boa, ela foi, se eu fiz uma boa exegese, para ele não importa. Ele não está ali para analisar o conteúdo em si. Ele está ali para me julgar por coisas que eu acredito que sequer foram citadas ou mencionadas no sermão, né? Isso é um negócio muito complicado, porque isso significa que as análises dele sempre serão enviesadas. Esse indivíduo, ele nunca vai analisar aquilo que eu falo com base naquilo que eu estou falando ali naquele momento. Ele sempre vai analisar com base em outras coisas que eu creio que eu não estou tratando naquele momento, né? E isso é desonesto, porque, veja, é perfeitamente possível que eu creia em coisas que são falsas, né? Mas que aquilo que eu produzi naquele momento ali seja verdadeiro. E por isso, aquilo que eu produzi naquele momento precisa ser analisado, né? Você não pode analisar aquilo que eu produzi naquele momento com base em outras coisas que eu não estou mencionando ali, né? Então, veja, é perfeitamente possível que eu creia em Ellen White e, no fim das contas, eu esteja errado. Mas isso não desqualifica o que eu falei naquele vídeo sobre Malaquias capítulo 4. Para desqualificar o que eu falei no vídeo sobre Malaquias capítulo 4, é preciso analisar o que eu falei nesse vídeo, o que eu falei nesta pregação, o que ele não faz, né? Então, fica claro que existe aqui uma desonestidade. E aí, o meu último ponto de reflexão é o seguinte: se eu faço uma pregação, como a que eu fiz, que o ouvinte, o espectador pode ir lá e conferir. Eu faço uma pregação que eu não falo de Ellen White, que nada tem a ver sobre Ellen White, nada tem a ver com Ellen White. E aí o indivíduo vai e comenta sobre Ellen White, né, e se recusa a analisar a própria pregação, né, demonstrando que ele não assistiu à pregação. A minha pergunta é: quem é o fanático por Ellen White aqui, né? Porque quem iniciou o papo falando sobre Ellen White foi este indivíduo, não fui eu, né? Eu não falo sobre Ellen White no vídeo, eu não falo sobre Ellen White na pregação, eu não falo sobre Ellen White nos comentários. Quem iniciou foi ele. E eu tentei levar a discussão para o conteúdo do vídeo, né? Para a pregação que eu fiz, que foi uma pregação expositiva e foi uma pregação bíblica. E ele não quis continuar a discussão, né? Ou seja, ele não quis discutir Bíblia. Ele não quis ir para a discussão da pregação em si. Ele preferiu discutir Ellen White, né? Era o que ele queria discutir. Então quem é o fanático aqui? Sou eu, que não trouxe a discussão sobre Ellen White, que queria fazer uma discussão bíblica, que preguei biblicamente, ou ele, né, que empurrou Ellen White no assunto, né, sem razão nenhuma de ser, já que eu não estava falando nada sobre ela, né? Então é isso que eu falo quando eu digo que muitos anti-adventistas eles são mais fanáticos por Ellen White do que os adventistas fanáticos que eu conheço, que são os adventistas tradicionalistas. Eu estou falando a verdade. Tem crítico do adventismo, tem crítico de Ellen White que é mais fanático por Ellen White do que adventistas tradicionalistas. E veja, aqui quem me acompanha sabe que eu sou um cara muito crítico aos adventistas tradicionalistas, justamente porque eles colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, e isso é errado, tá? Isso fere o solo escritura, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, defende.
né? Isso vai contra a própria Ellen White, porque ela dizia que não era para fazer isso com seus escritos, colocar no mesmo patamar da Bíblia, né? Então eles estão errados, né? Enfim, é incoerente, né? O que os adventistas tradicionalistas fazem é absolutamente incoerente, é absolutamente errado. Eu sempre critico isso, né? Eu sou um cara que eu não faço isso, né? Os meus sermões, as minhas pregações, por exemplo, eu não coloco Ellen White no centro do sermão ou na base do sermão. Raramente eu menciono Ellen White no sermão, é muito difícil. Assim como raramente eu menciono outros autores, né? Quando eu faço isso é para reforçar, enfatizar algum ponto que eu já mencionei ou que eu quero mencionar, que eu extraio da própria Bíblia Sagrada, né? Nunca é para tentar basear alguma coisa ou tentar trazer alguma coisa que não está na própria Bíblia, né? Então, assim, eu faço da Bíblia minha única regra de fé, prática e doutrina, que é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina em sua doutrina oficial, que é o que a própria Ellen White dizia que era o certo a se fazer, colocar a Bíblia como a única regra de fé, prática e doutrina, né? Então, eu discordo e critico os adventistas tradicionalistas porque eles são incoerentes nessa questão, né? Então, eu não sou fanático por Ellen White, né? Agora, vem muita gente, igual esse indivíduo, né, aqui no canal, para falar sobre esse assunto, quando eu nem estou falando, né? Se pelo menos ele tivesse mencionado isso em um vídeo em que eu estou falando sobre Ellen White, faria algum sentido, mas ele vem em um vídeo onde eu não estou falando sobre Ellen White, onde eu estou falando sobre Bíblia, né? E isso é muito comum, inclusive, em relação a doutrinas adventistas, né? Às vezes eu estou discutindo sobre sábado, ou sobre mortalidade da alma, sobre alimentação, saúde, alimentos puros ou impuros, doutrina do santuário, a questão do aniquilacionismo, né? Enfim, Miguel como sendo, o arcanjo Miguel como sendo Jesus Cristo, né? Em sua forma pré-encarnada, enfim. Qualquer que seja a discussão, né? Eu faço as discussões sempre com base na Bíblia Sagrada. Eu não apelo a Ellen White, porque isso é errado. Ellen White não é regra de doutrina, não se pode fundamentar doutrina em Ellen White. Então eu discuto com base na Bíblia, mas sempre tem algum crítico para colocar Ellen White na discussão. Eu não entendo isso, né? Eu tenho 12 anos de adventismo e eu nunca precisei de Ellen White para argumentar em relação às doutrinas adventistas, né? Então eu realmente não entendo essa tara dos anti-adventistas para que Ellen White seja colocada na discussão, né? Então, assim, eles são muito parecidos com os adventistas fanáticos, com os adventistas tradicionalistas, né? Eu costumo brincar que assim, dá para colocar os dois grupos numa mesma sala e eles vão concordar bastante, né? Porque ambos não querem discutir Bíblia, eles querem discutir Ellen White, né? Para mim, não faz o menor sentido, né? Então, a minha conclusão aqui tem muitos anti-adventistas, muitos críticos do adventismo, que eles são absolutamente fanáticos por Ellen White, e eu não gosto disso, assim. Eu prefiro discutir Bíblia, né? Se alguém quiser discutir Ellen White, tudo bem, mas aí que seja num vídeo específico sobre Ellen White, né? Que aí é mais coerente, né? Mas se eu estou fazendo uma pregação expositiva sobre Bíblia Sagrada e o indivíduo quer falar sobre Ellen White e quer me desqualificar por algo que eu nem mencionei no vídeo, por algo que eu nem mencionei na exposição, sabe? Não faz o menor sentido. Então, são pessoas que realmente são fanáticas, né, por Ellen White. E, né, é complicado você discutir com gente assim, tanto, né, o anti-adventista quanto o adventista, né? Mas é mais curioso o anti-adventista, né? Porque o adventista gosta de Ellen White, né? Então, um adventista fanático vai falar dela porque ele gosta dela. Agora, o anti-adventista, né, ele não fica dizendo que tem que ser Bíblia. Eu concordo, mas por que quando vai discutir então comigo não pode ser só Bíblia, né? Por que tem que colocar Ellen White no meio? É um tipo de coisa que eu nunca consegui entender, né? Então eu encaro isso como fanatismo, né? Fanatismo, existe fanatismo dos dois lados, né? E os fanáticos geralmente são muito parecidos, mesmo que eles sejam de polos diferentes. Bom, é isso que eu queria dizer. Um vídeo curtinho aí, só para não ficar sem vídeo nessa semana. Talvez semana que vem volte os vídeos normais. Vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este vídeo aleatório. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.